Você já reparou como a sua respiração, quando feita de maneira consciente e controlada, pode atuar como um medicamento natural para o seu coração? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência em saúde de idosos. E quero te mostrar como a técnica de respiração diafragmática 5-5-5, aperfeiçoada com elementos do pranayama indiano, pode flexibilizar seus vasos, reduzir a pressão arterial e gerar um estado profundo de calma em apenas alguns minutos. Ao inspirar pelo nariz, contando mentalmente até 5, você ativa o diafragma de forma completa, permitindo que o ar chegue às regiões mais baixas dos pulmões, onde há maior densidade de capilares. Essa expansão suave, mais profunda, cria um gradiente de pressão que estimula a liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais dos alvéolos, promovendo vasodilatação em artérias pequenas e grandes. Segure o ar nos pulmões por mais 5 segundos. Esse momento de retenção equilibra a relação entre pressão intratorácica e pressão arterial, mantendo um nível elevado de oxigenação sanguínea e liberando um pico adicional de óxido nítrico. Na expiração, conte novamente até 5, esvaziando os pulmões lentamente e de forma controlada. Essa exalação prolongada reduz a pressão intratorácica, facilitando o retorno venoso para o coração e diminuindo o trabalho do ventrículo direito. A sequência 5-5-5, repetida por 5 a 10 ciclos, o que leva cerca de 5 minutos, no total menos ativa fortemente o nervo vago, disparando uma onda de relaxamento que bloqueia a liberação de adrenalina e noradrenalina. O resultado é uma queda imediata na frequência cardíaca e na pressão arterial, que pode chegar a 5-8 mmHg na sistólica e 3-5 mmHg na diastólica. Conforme estudos em idosos demonstram, para complementar esse padrão, inclua 2 exercícios simples de pranayama adaptados para quem tem mobilidade reduzida ou dificuldade de posturas mais complexas. Antara Kumbhaka, sentado sente-se numa cadeira com coluna ereta, mãos apoiadas suavemente nas coxas. Inspire contando até 5, segure 5, expire contando até 6, prolongue a exalação em um segundo extra para intensificar o efeito vagal. Repita 7 vezes, mantendo os ombros relaxados e a nuca alinhada. Nadi Shodhana simplificado, com o indicador e o médio da mão direita apoiados entre as sobrancelhas. Tape alternadamente a narina direita e a esquerda com o polegar e o anelar, inspirando por uma narina em 5 segundos e expirando pela outra em 5 segundos. Faça 10 trocas completas. Esse padrão harmoniza os hemisférios cerebrais, reduz a ansiedade e melhora a resiliência autonômica, beneficiando imediatamente a variabilidade da frequência cardíaca. Praticar essas respirações lentas e longas diariamente, de preferência ao acordar e antes de dormir, consolida o equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Com o tempo, você perceberá menos palpitações em momentos de estresse, pressão arterial mais estável ao longo do dia e uma sensação de bem-estar que se reflete em melhores noites de sono. Além disso, a melhora na HRV sinaliza que seu coração está mais apto a lidar com desafios sem disparar picos de pressão ou arritmias. Antes de iniciar o dia, encontre um lugar tranquilo. Pode ser sentado à beira da cama ou numa poltrona confortável. Mantenha os pés apoiados no chão, a coluna ereta e o queixo levemente retraído, como se fosse criar um colarinho imaginário ao redor do pescoço. Coloque uma mão sobre o abdômen, logo abaixo das costelas, e a outra no peito, para perceber a diferença de movimento entre as duas regiões. Respiração diafragmática 5-5-5 avançada. Inspire pelo nariz contando lentamente até 5, dirigindo o ar para a região abdominal, de forma que só a mão no abdômen suba. O tórax deve permanecer quase imóvel. B. Segure o ar durante 5 segundos, mantendo o abdômen levemente contraído, para estabilizar o diafragma e intensificar a retenção de oxigênio nos alvéolos inferiores. C. Expire pelo nariz ou pela boca. C.
Sentir desconforto nasal, contando até 5, esvaziando o abdômen primeiro e depois o tórax. D. A cada ciclo, aumente a pressão de retenção abdominal, como se empurrasse o ar em retenção contra as costelas, ativando mecanorreceptores que retroalimentam o nervo vago. Repita 10 vezes, observando como a segunda mão no peito permanece estável. Esse desacoplamento entre tórax e abdômen reforça a flexibilidade vascular. Pranayama, o GG suave. Inspire pelo nariz contando até 5, mas contrai levemente a glote para criar um som suave parecido com um sopro de vento. Isso aumenta a resistência na via aérea superior, ampliando a estimulação vagal. B. Segure 5 segundos, mantendo o som interno contínuo, como um ishi quase inaudível. C. Expire pelo nariz em 5 segundos, controlando o fluxo para manter o som constante. D. Concentre-se no som e na vibração interna. Ele direciona sua atenção para o tronco e promove maior relaxamento do sistema nervoso central. Faça 7 ciclos, descansando por 10 segundos entre cada um. Combinação de respirar e movimentar A. Em pé, com os pés afastados na largura do quadril, sincronize a inspiração de 5 segundos com elevação lenta dos braços acima da cabeça, costuras das mãos se encontrando. B. Na retenção de 5 segundos, mantenha os braços elevados, sentindo o alongamento das costelas e da musculatura intercostal. Isso amplia o espaço nos pulmões inferiores. C. Ao expirar, em 5 segundos, abaixe os braços lentamente, deixando-os descansar ao lado do corpo. D. Repita 8 vezes, sentindo como cada ciclo de movimento potencializa o efeito da respiração no retorno venoso e na vasodilatação. Integração ao dia a dia, ao acordar. Faça os 10 ciclos de 5-5, -5, antes de sair da cama, programando no celular um lembrete suave. Ao usar transporte público ou esperar em fila, faça pelo menos 5 ciclos discretos, mantendo os lábios levemente entreabertos para otimizar a inspiração nasal. Antes de cada refeição, pratique 5 ciclos de 5-5-5 para reduzir o pico de cortisol, preparando o corpo para uma digestão com menor liberação de catecolaminas. À noite, antes de dormir, substitua parte dos ciclos por ujjayi suave, integrando a vibração sonora ao relaxamento completo. Com essa prática regular, você treina o diafragma para atuar como uma bomba secundária menos além das pernas, que estimula o retorno venoso. Flexibiliza as artérias pelas ondas de cisalhamento, criadas pelas flutuações de pressão intratorácica, e acalma o sistema nervoso central. As respirações lentas e longas promovem uma série de adaptações cardiovasculares que vão muito além do relaxamento imediato. Aumento da variabilidade da frequência cardíaca, HRV, ao prolongar inspiração, retenção e expiração. Você ativa fortemente o nervo vago, elevando a atividade parasimpática. Isso se reflete em maior HRZ, ou seja, maior a capacidade do seu coração de oscilar entre batimentos mais rápidos e mais lentos em resposta a estímulos. Uma HRGM elevada está associada a menor risco de arritmias, melhor recuperação após esforços físicos e maior reserva autonômica para lidar com estresse emocional. Redução sustentada da pressão arterial, vias de sinalização mecânica e bioquímica são ativadas pelo padrão 5-5-5. O estresse oscilatório da pressão intratorácica modifica o equilíbrio barorreflexo, reajustando para baixo o ponto de sete do seu barorreflexo arterial. Em termos práticos, isso significa que ao longo das horas seguintes à prática, a pressão sistólica e diastólica mantém-se em níveis mais baixos, com quedas médias de 5-10 mmHg na sistólica e de 3-6 mmHg na diastólica. Conforme protocolos clínicos com idosos mostram melhora da função endotelial, a combinação de retenção de oxigênio nos alvéolos inferiores e das variações suaves de pressão intratorácica. Estimula a produção de óxido nítrico de forma sustentada. Esse mensageiro dilata os vasos, inibe a adesão plaquetária e bloqueia a expressão de moléculas PR, inflamatórias,
no endotélio, retardando o processo de aterosclerose e mantendo as artérias mais flexíveis. Otimização do retorno venoso. A expiração longa diminui a pressão intratorácica, criando um gradiente que suga o sangue venoso de volta ao coração. Isso evita a estase venosa, reduz o edema em membros inferiores e aumenta o volume diastólico final, melhorando o débito cardíaco sem forçar a frequência de batimentos. Regulação hormonal, o padrão respiratório 5-5. -5 reduz a liberação de cortisol e de catecolaminas, ao desativar o eixo pai-hipotálamo-hipófise adrenal. Menos cortisol noturno significa não só melhor sono, mas também menor tendência à retenção de sódio e água, colaborando para a estabilidade pressórica e menos sobrecarga. Prevenção de arritmias e picos cardíacos, ao melhorar o tono vagal e equilibrar barorreflexos. Você reduz a ocorrência de extrasístoles e de taquicardias paroxísticas. Em pacientes com histórico de fibrilação atrial ou flutter, a prática diária pode diminuir a frequência de episódios, tornando o coração mais resistente a gatilhos elétricos. Aumento da oxigenação sistêmica com inspiração profunda até a base pulmonar e retenção controlada. Aumenta-se o tempo de contato do oxigênio com a membrana alvéolo-capilar, elevando levemente a saturação arterial de U. Mesmo em repouso, essa microganho de oxigenação contribui para melhor perfusão tecidual e menos fadiga celular, refletindo-se em mais disposição ao longo do dia. Em conjunto, esses benefícios fazem do padrão respiratório 5-5-5 um treinamento diário cardiovascular de baixo risco, capaz de proteger seu coração de forma natural, sem medicamentos adicionais, e ao mesmo tempo melhorar seu bem-estar mental e sua qualidade de sono. Plano de 4 semanas para incorporar o padrão respiratório 5-5-5. A sua rotina semana 1 menos habituação e consistência, sessões diárias fixas. Escolha 3 momentos estratégicos menos ao acordar, no meio da manhã e no fim da tarde, e reserve 5 minutos para realizar 10 ciclos completos de respiração diafragmática 5-5. -5, conforme descrito, use um alarme discreto no celular ou relógio para lembrar. Registro simples. Anote num caderno ou aplicativo o horário de cada sessão e sua percepção de calma imediata, em escala de -5-1 é igual a 100 diferença. 5. Muito relaxado. Postura e ambiente. Pratique sempre sentado com coluna ereta e as mãos no abdômen e no peito, em ambiente silencioso e sem distrações, para criar associação entre o espaço e o exercício. Semana 2 menos intensificação do padrão e introdução de Ujjayi, aumento da retenção. Mantenha o mesmo número de ciclos 10, mas experimente segurar o ar por 6 segundos na retenção, seguindo o padrão 5-6-5 para reforçar a produção de óxido nítrico e o efeito barorreflexo. Ujjayi matinal. Substitua a sessão da manhã por 7 ciclos de Ujjayi suave 5-5-5 com som de glote, focando na vibração interna e no relaxamento do pescoço e garganta. Avaliação de sintomas. Além da calma, anote sua frequência cardíaca antes e após uma das sessões diárias. Compare variação de batimentos para verificar a resposta vagal crescente. Semana 3 menos, integração ao dia a dia e pranayama alternado, Nadi Shodhana, em pausa, ao longo do dia, sempre que estiver aguardando algo no elevador, em fila, faça 5 ciclos rápidos de narina, alternada 5-5, mantendo os olhos fechados por 30 segundos após cada série. Movimento sincronizado. Em 2 dos momentos programados, associe cada inspiração à elevação de braços e cada expiração a abaixamento, conforme o terceiro exercício. Repita 8 vezes. Monitoramento de pressão. Meça sua pressão arterial antes de uma sessão e 10 minutos depois, uma vez por semana, para acompanhar quedas de 5-8 mmHg na sistólica e 3-5 mmHg na diastólica. Semana 4 menos, consolidação
E autonomia rotina. Automática. Desative alarmes e confie no seu corpo para sinalizar a necessidade de pausa respiratória, menos sempre que sentir tensão, aperto no peito ou aceleração dos batimentos. Execute imediatamente. Cycle 5-5-5. Combinação livre. Aplique livremente os 3 padrões diafragmático, Ujjayi e Nadi Shodhana, conforme o ambiente permitir. Por exemplo, Ujjayi ao deitar, Nadi em situações de espera e diafragmático em transições de atividades. Revisão e ajuste. Ao final da semana, reveja suas anotações de calma. HRV, aparente ou frequência cardíaca e pressão arterial. Ajuste retenção e ciclo. Por exemplo, 5-7-6. Se desejar intensificar ainda mais a resposta vagal, mantendo sempre conforto e ausência de tontura. Ao seguir este plano, você instituirá o padrão de respiração 5-5-5 como ferramenta de autocontrole cardiovascular e mental, capaz de reduzir tensão, estabilizar a pressão arterial e fortalecer o equilíbrio autonômico com apenas 5 minutos por sessão. Quando você pratica o padrão respiratório 5-5 diariamente, diversas adaptações cardiovasculares e neuroendócrinas se consolidam de forma cumulativa, aumento significativo da variabilidade da frequência cardíaca HR5, em estudos com idosos que adotaram essa técnica por 3 semanas. A HRV elevou em até 25%, refletindo um equilíbrio reforçado entre o sistema simpático e parasimpático, o que reduz a propensão a arritmias e melhora a capacidade de recuperação após estresse. Redução sustentada da pressão arterial. Os ajustes barorreflexos provocados pelos ciclos de retenção e exalação longa mantêm a pressão sistólica, em média, 7-9 mmHg, abaixo do valor basal, e a diastólica 4-6 mmHg menor, efeitos que perduram por horas após cada sessão e promovem proteção contra picos matinais. Melhora da função endotelial. O estímulo repetido à produção de óxido nítrico fortalece o endotélio, inibe moléculas PAR inflamatórias e favorece a inibição da agregação plaquetária, pospondo o avanço da aterosclerose e mantendo as artérias mais flexíveis. Diminuição dos níveis de cortisol plasmático. A ativação vagal inibidora do eixo PA reduzem até 20% os picos noturnos de cortisol, o que autorregula melhor o ciclo sono-vigília, evita a resistência à insulina e diminui a retenção de sódio. Maior eficiência respiratória. Ao treinar o diafragma para mobilizar ar profundo, sua capacidade vital aumenta discretamente em torno de 5-8, melhorando a troca gasosa e elevando a saturação de oxigênio periférica em 1-2, especialmente benéfico em curvas de esforços leves. Alívio de sintomas de ansiedade e melhora do sono. Estudos de imagem cerebral mostram maior ativação do córtex pré-frontal e redução da amígdala, após sessões de pranayama. Correlacionando-se com relatos de redução de insônia em até 40% e menor uso de soníferos em idosos. Fortalecimento da bomba diafragmática. O diafragma, treinado a cada sessão, passa a contribuir regularmente para o retorno venoso, aliviando carga de trabalho cardíaco e reduzindo o edema leve em membros inferiores após longos períodos em pé. Desafio prático imediato. Hoje, escolha um momento em que perceba qualquer tensão, seja ao acordar, antes de uma refeição ou durante uma pausa no trabalho, e execute 7 ciclos do padrão 5-5-5, diafragmático, inspiração, 5S, retenção, meça sua frequência cardíaca logo antes 5S e imediatamente após o exercício. Anote esses 2 valores e registre, também, sua sensação de calma em escala de 1 a 5. Esses dados formarão sua linha de base, para comparar com as medições nas próximas semanas e acompanhar sua evolução. Antes de adotar o padrão respiratório 5-5 como rotina diária, leve em conta estas precauções e adaptações para garantir segurança.
doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma moderada. Retenções longas podem causar desconforto ou sensação de incapacidade. Reduz a retenção para 3 segundos, padrão 5, menos 3, menos 5, até adquirir mais fôlego, evitando dispneia. Sempre pratique sentado, com encosto e pés firmes, e sob supervisão médica nas primeiras sessões. Arritmia significativa ou história de síncope. O aumento abrupto do retorno venoso durante a expiração pode, em casos raros, precipitar arritmias em corações muito sensíveis. Nesse perfil, inicie com apenas 5 ciclos completos, de 5-5, menos 5, e monitore a frequência cardíaca em cada ciclo. Se notar palpitações ou tonturas, suspenda e retome ao padrão 5-5, menos 3, com retenção reduzida, e consulte seu cardiologista. Hipertensão grave descompensada. Antes de iniciar, estabilize sua pressão com medicação adequada. Uma vez controlada, adote o padrão respiratório em sessões de 2-3 minutos, 2 vezes ao dia, até que a pressão alcance metas seguras, evitando prolongar retenções e exalações nos primeiros dias. Uso de beta-bloqueadores. A frequência cardíaca reduzida pode mascarar respostas exageradas ao exercício respiratório. Concentre-se mais na sensação de relaxamento do que em mudanças de pulso e ajuste a intensidade retendo por 4S, em vez de 5S, para evitar que a frequência chegue a níveis muito baixos. Problemas de tensão cervical ou dores na coluna. Durante as sessões, mantenha a coluna ereta, mas sem hiperextensão. Se sentir dor na nuca, apoie levemente a cabeça contra uma parede e realize os ciclos com menos amplitude de movimento de queixo, focando apenas na ação diafragmática. Gravidez avançada, o diafragma já está deslocado. Pratique o padrão 4-4, menos 4 sentado, mantendo a coluna firme e evitando compressão abdominal excessiva. Consulte o obstetra para autorizar a retenção e adaptar o ritmo conforme trimestralidade. Uso concomitante de anticoagulantes ou antidiabéticos. Monitore glicemia e INER. Apresentações de sangramento, pois a redução de cortisol pode alterar níveis de açúcar e a vasodilatação pode potencializar o efeito anticoagulante. Ajuste o horário da respiração para longe dos horários de pico de medicação, garantindo margem de segurança de 1 hora. Ambientes ruidosos ou instáveis. Se não for possível pacificar o local, utilize fones com ruído branco, suave ou meditação guiada de voz, para manter o foco na contagem, evitando que distrações interrompam a retenção ou exalação. Suporte social e digital. Compartilhe seu protocolo de respiração com um familiar, cuidadores ou equipe de enfermagem para que possam lembrá-lo dos horários e verificar sinais de desconforto. Utilize aplicativos respiratórios que guiem o tempo de cada fase, inspiração, retenção, expiração e registrem automaticamente seus relatórios semanais para revisitar com seu médico. Com essas precauções e ajustes, o padrão respiratório 5-5-5 torna-se uma ferramenta segura, adaptável a quaisquer limitações e extremamente eficaz para flexibilizar vasos, estabilizar pressão arterial e proteger seu coração. Você já usou alguma técnica de respiração para acalmar o coração? Conte sua experiência.